Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. Honra e prazer hoje de estar recebendo Jeter Jacomini Filho, ele que é conselheiro do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e da Fundação Espírita André Luiz, da FEAL. O Jeter, que foi diretor da Rádio Boa Nova e apresentava o programa Nova Consciência, a força das ideias. Você que acompanhou vai poder matar um pouco de saudades desse tempo. E você que não conhece vai curtir muito, né? Nossa saudação a Jeter Jacomini Filho, como ele abriu o programa Nova Consciência, o Jeter que me colocou, né, na Rádio Boa Nova, minha eterna gratidão, Jeter. E vamos juntos, então, é isso, né? Nossas saudações, Jeter. Nossa saudação a você, Damião, e a todos que nos sintonizam, que nos veem, nos ouvem. É uma alegria imensa, né, estar aqui junto com você. Você que sempre mantém essa energia aí em nível elevado, né? Isso é uma questão muito pessoal sua, eu sei, te conheço, sei do teu comprometimento doutrinário e do seu esforço por efetivamente estar vivendo aquilo que acreditamos. Esse é o grande foco de todos nós, né? Vivermos de acordo com as nossas questões. E nós temos um farol imenso, né, Leão? Um farol anunciado por Jesus para nos ajudar principalmente a atravessar esse período que estamos vivendo, um período assim historicamente talvez o mais relevante, é o mais relevante da história, porque ele vai sinalizar ele está sinalizando a transição para um mundo que era, para um mundo que será, né? Acho que é isso aí, Damião. Uma alegria imensa estar com você. Olha, gente, vamos falar de transição com Jeter Jacomini Filho. Jeter, e é isso que você estava comentando, né? Os mentores espirituais nos orientam que chegaremos ao fundo do poço e só então, após essa fase conturbada, é que a transformação irá de fato se concretizar. Jeter, diga uma coisa, nós já estamos vivendo esse momento, Jeter? Sim, Damião, eu, sem nenhum espírito de crítica, tá? Eu não diria que. Eu acho que a espiritualidade sempre nos apoia, sempre nos mantém o ânimo, busca manter o nosso ânimo, a nossa consciência, o nosso despertamento, para que a gente efetivamente não vá bater no fundo do poço. Mas, infelizmente, muitos de nós, teimosos, renitentes e, lamentavelmente, às vezes rebeldes, né, acabamos batendo, sim, no fundo do poço. Evidente que nós todos estamos sobre as leis divinas, sobre as leis de Deus, e a lei do progresso está batendo forte nesse momento, porque ela sempre esteve aí, né? Todas as leis de Deus estão sempre aí, mas eu diria que, né, chega um momento, existe um planejamento, vamos dizer assim, estratégico da espiritualidade para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que a gente atinja o melhor possível, no melhor tempo possível, a tal da felicidade. E evidente que a nossa felicidade, por força das necessidades das reencarnações ainda, serão sempre felicidades transitórias. Na medida em que a gente atinge um patamar, nós mesmos, esse impulso da evolução em nossa alma vai fazer com que a gente, aquilo comece deixar de ter um sentido muito forte e nos motiva, nos provoca a buscar um outro sentido maior. E assim vamos caminhando, assim caminha a humanidade. Mas dentro desse planejamento, né, Damião, o que acontece é que se nós fazemos aqui na Terra, né, nós vemos assim grandes conglomerados, grandes corporações
países mesmo, muitas vezes fazem um planejamento para 50 anos. A espiritualidade faz aí para lá de 500. Né? Então, existe, sim, objetivos, existem metas e existe um cronograma. Né? Então, nós chegamos nos tempos anunciados. Né? O tal do apocalipse, fim do mundo, fim dos tempos, isso aí foi uma maneira meio ignorante da gente de perceber as coisas. Porque o objetivo, né, sempre foi dito, né, o objetivo do Pai, do Criador, é a morte do pecado, não do pecador. Como filhos de Deus, ele nos criou, não tem porque, não tem sentido. Não seria Deus se matasse a sua própria criação. Então, né, vai nos dar todas as condições no tempo que a gente decidir, porque o livre-arbítrio é sagrado, mas a gente arca com as consequências disso, né, dessa demora ou dessa, né, esse negócio, não, aqui tá bom, tá gostoso. Eu lembro muito do Adão Nonato. A gente muitas vezes quer fazer o que é gostoso, não o que é certo, né? Então a gente, nessa história de ficar fazendo o gostoso, a gente dá umas estacionadas e isso tem consequências, né? Porque a nossa meta maior é fazer brilhar a nossa luz, a recomendação de Jesus. Porque somos, né? Eu gosto muito dessa imagem do Emmanuel, que nos coloca como mônadas, sementes de luz, colocados, né, no processo da reencarnação, do qual nenhum espírito se livra, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. E esses potenciais não são poucos. Né? Vamos só lembrando, Jesus mesmo disse, tudo que eu faço, vocês podem fazer e ainda mais. Então, vejam que o nosso potencial é imenso. É claro que nós temos a eternidade para realizar isso, né? No tempo que a gente decidir. Mas o planejamento estratégico da espiritualidade, aliás, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, né, Damião? É que esse processo se dá na vida de relação. E não poderia ser diferente, como os espíritos dizem, ninguém progride a não ser na vida de relação. Então, o passo a passo, o nosso caminho, quem faz somos nós, cada um de nós. Mas eu não consigo dar esse passo, você não consegue, ninguém consegue, se não for junto com todos os outros. Existe a necessidade de estar num ambiente coletivo, né? Porque existe a necessidade de toda uma estruturação material, contextual, histórica, momentânea. Quer dizer, é o tal do enredo do destino. Né? E eu gosto muito da metáfora do ator. Né? Nós vivemos vários personagens, mas somos uma individualidade. Somos imortais, temos uma vida que é imortal, ela não morre. O que morre são os personagens, as existências, que são, na verdade, oportunidades renovadas para a gente ter esse processo continuado de se desenvolvendo. E, é claro, em cada vida, devido à imperfeição, a gente acaba deixando coisinhas para trás que precisam ser revistas. Algumas são simples, algumas são muito complexas e algumas emocionalmente são muito desafiadoras. Né? Mas o objetivo é sempre que a gente cresça. Então, depende muito da nossa compreensão, da aceitação desse processo, que isso vai ajudar muito a amenizar todas as asperezas, né? Todos os momentos muito difíceis que a gente passa. Então, essa compreensão te dá um ânimo, te dá um fôlego, te dá um ar, te dá uma luz, te dá uma energia para você continuar a seguir sempre em frente. Então, a gente sempre vai em frente. Para quem não está muito desperto, né, Damião? Vai aos trancos e barrancos. Então, existe um momento que vamos dizer assim, uma avaliação coletiva, porque estamos numa escola, num cenário, encarnados. Onde? Estamos no planeta Terra. Ele é um dos vários mundos. Na casa de meu pai, muitas moradas.
Na casa de meu pai há muitas escolas, poderíamos pensar assim, estamos numa delas, né? E já há um planejamento de que todos nós, alunos dessa escola, que de alguma maneira fizermos um esforço em torno desse seu próprio progresso, a gente adquire a condição de continuar na escola. Por que eu não poderia continuar? Se eu estivesse muito relutante, muito renitente, revoltado mesmo, não quero saber, e com isso eu acabo atrapalhando todo mundo. E alguns de nós atrapalha muito seriamente. E alguns muito acima, né? Já não estão nem preocupados consigo mesmo ou com o grupo, já está brigando com o Cristo. Então, se torna um adversário do Cristo. Então, não quer que aconteça nada. Quer que aconteça o que ele acha que tem que acontecer. Não dá, né, Damião? Então, a espiritualidade superior, né, chega um momento, como diz nos Salmos, há um tempo de semear, há um tempo de colher, né? Então, chegou um momento de que aquele joio, né, que vai virar uma palha, né, vai ser queimada. Isso é uma linguagem metafórica. Isso quer dizer que queimou, acabou, né? Mas a gente precisa pensar também no processo alquímico disso, né? O fogo é uma transformação. Então, aqueles que efetivamente não, de alguma maneira, não atenderem ao seu próprio destino, ao destino coletivo, estarão sendo conduzidos pela espiritualidade superior a uma escola compatível a esse nível de resposta que eles estão tendo, né? Então, se eles ainda têm muita violência dentro de si, né, estarão efetivamente enfrentando desafios da vida em ambientes hostis, em que essa violência precise ser trabalhada de uma maneira que eles comecem a pensar na própria sobrevivência, na sobrevivência do grupo que eles estiverem, e aí é uma oportunidade renovada de se construir uma solidariedade, né, uma irmandade e uma benevolência, uma paciência, necessidade do perdão. Quer dizer, Deus sempre, nunca nos abandona, né? E eu gosto muito daquela passagem do Evangelho que fala qual o pastor que, perdendo uma ovelha do seu rebanho, não deixa todas as outras e vai atrás dessa, né? É assim Cristo, e Cristo é o nosso Pai substituto, eu brinco comigo mesmo, né, Damião? Mas é isso, Damião, chegamos num momento decisivo da história, né? E um momento decisivo para todos nós. Eu estou atrás, viu, Damião? Me perdi nos meus papéis aqui. Uma das mensagens já não tão recentes, mas enquanto estava aí na Boa Nova, ela tinha esse lado recente, onde Bezerra diz que estamos vivendo tempos tão preciosos quanto aquele vivido pelos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos tiveram a oportunidade de darem testemunho, né, em favor do Cristo, em favor de todo esse processo da espiritualidade. E o Bezerra fala, e nós não temos necessidade hoje de estar entrando numa arena cheia de leões, né? Agora, o Jeter, você estava falando, né? Lembrando de Emmanuel, eu fui anotando aqui sementes de luz. Você falou que a gente cresça, né? Nem que seja aos trancos e barrancos. E aí a gente acaba percebendo aquilo, né? Os tempos atuais são, portanto, oportunidades para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, se luz ou sombra, Jeter. Perfeitamente, Damião. A gente está vivendo um lusco-fusco, como a gente diz muitas vezes no popular, né? Um claro escuro, né? E a recomendação de Jesus, a recomendação evangélica é aquela: brilhe a vossa luz, porque essencialmente somos luz.
nós temos muitas definições de Deus, é muito difícil. Quanto mais você penetra com a reflexão, com a meditação em torno do Pai, né? É muito bonita essa colocação que Jesus nos traz, porque até então Deus era um legislador, muitas vezes tenebroso, muito mais respeitado do que amado. E Jesus que veio trazer o conceito de Deus como Pai, de amor, justiça e bondade. Então, e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, Daniel? E sabiamente Kardec não pergunta quem é Deus, o que é Deus, porque é uma coisa muito grande. E os Espíritos nos dão dão uma resposta compatível com o nosso estágio cultural, vamos dizer assim. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma definição até bem racional, intelectual, né? Bem própria de todo o avanço que a inteligência humana estava tendo com o iluminismo, porque o espiritismo vem nessa esteira do iluminismo, né? Porque tudo é um movimento cultural na humanidade. E o movimento das ideias encontra as suas melhores oportunidades. Isso é um estudo muito interessante, feito inclusive pela doutora Marlene Nobre, sobre o momento do surgimento do espiritismo no contexto cultural, né, da França e do mundo. Então, essas coisas precisam ter o seu momento certo, inclusive, para acontecer, para ter o seu melhor momento, para que aquela ideia avance o mais rápido possível, né? E que prossiga nesse processo. Então, a gente está vivendo esse momento, nós temos essa necessidade de fazer brilhar a nossa luz, e veja bem, é um melhor momento para nós, Damião. É um momento decisivo que nós todos precisamos, de alguma maneira, aproveitá-lo intensamente, imensamente. Por isso que eu vejo o trabalho que você faz, o trabalho que nós fazemos, o trabalho que fazemos, de alguma maneira, sermos semeadores, né? Aliás, a comunicação, a grande parábola da comunicação é a parábola do semeador. Nós temos que semear, porque onde cair essa semente, o despertamento, na verdade, vai acontecer em função do estágio, do terreno que cada um é. O que cada um tem feito com o terreno, né? do seu próprio destino, da sua própria vida, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que eu perdi um tópico da sua pergunta. Como é que era mesmo, Daniel? A ideia que eu estava tentando, os tempos atuais são, portanto, oportunidades para pessoas escolher o lado, se ficar se luz ou sombra, Jeter. Então, Damião, é isso que a gente está vendo, isso que muitas vezes confunde. Principalmente, eu diria o seguinte, né? Para a gente ver como a gente está num momento culturalmente ajustado e que a profecia, né? Porque o Espiritismo é uma profecia de Jesus. Para você ver que o Espiritismo está, como diria, up to date, quer dizer, em dia com tudo que está acontecendo, se você avaliar o pensamento dos grandes pensadores do mundo hoje, e eu sempre lembro um que desencarnou não tão recentemente, mas e ele é uma referência para grandes intelectuais, inclusive brasileiros, o Zygmunt Bauman. Esse velhinho era danado, ele tinha uma vivência, sabe, viveu muito, foi desencarnar em faixas etárias aí para lá de 80, tal, uma sabedoria, mas evidentemente ele, ao que eu saiba, era um intelectual, né, ateu. Mas ele tinha uma compreensão das épocas e ele vai, com a sua fala, de uma certa maneira, emblematicamente, refletir, e eu fiz essa pesquisa na época, com vários grandes pensadores do mundo, como quem diz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Zygmunt Bauman falou assim, olha, nós estamos vivendo um momento na história
só comparável, na minha maneira de ver, quando houve a queda do Império Romano, que até hoje é considerado o maior de todos os impérios, né? A gente não sabia para onde ir, né? Então, nós estamos vivendo esse período que eu chamaria de interregno. Quer dizer, uma palavra bonita, elegante, para dizer que é um intervalo, mas não sei do que. Entendeu? Mas nós, espíritas, sabemos, né? Esse intervalo é da transição, onde a gente está, né, saindo de um patamar, de um degrau, e indo para outro. Só que essa passagem é uma grande peneira, na verdade. Uma grande peneira, em que a gente está sendo gabaritado. Isso é uma outra coisa, viu, Damião? Tenho feito uma leitura. Chega um momento, é muito interessante a gente sempre ter um projeto de estudo continuado das bases espíritas. É incrível como você, depois de uma terceira, quarta, e assim por diante, leitura de algum dos livros básicos, parece que a tua compreensão se abre, se ilumina. E hoje mesmo eu vejo o Espiritismo, e é interessante, quando eu cheguei a essa conclusão, e relendo como estou, aí você vai encontrando até as palavrinhas que dizem, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, o Espiritismo veio para esse momento. Jesus, já acho que não, né? Com a sua capacidade de visão à distância, espírito, né? A ideia que o Kardec coloca da presciência lá na Gênese, Jesus tem elevado isso a 1000, né, em termos de potência, né? E ele consegue enxergar bem distante. Então, ele percebia que o nosso estágio evolutivo nos levaria a determinado estágio. Então, assim, bom, como diziam os espíritos, chegamos num momento em que, se não houvesse uma intervenção divina, mesmo os crentes começariam a duvidar da sua crença, porque não conseguiriam estar vendo a saída. Isso quer dizer que a nossa fé ainda é vacilante, né? Então, os espíritos, Jesus, percebendo isso na instância do tempo, ele vai dizer de uma outra linguagem, né? Ele vai dizer assim, bom, ele explica a necessidade dele ir, voltar, ele prepara psicologicamente os seus apóstolos para o que ele iria enfrentar, né? Todo o martírio que ele iria enfrentar, mas ele diz, eu vou pedir ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito de verdade, que vai não só relembrar o que eu disse, como trazer também algumas coisas para a nossa compreensão, porque ele mesmo disse, quando perguntado sobre parábolas, nem tudo eu consigo dizer. Quer dizer, ele consegue. Nós é que não conseguiríamos absorver a explicação. Então, precisaria que nós trilhássemos um caminho, que nos amadurecêssemos intelectualmente, emocionalmente, para que a nossa, aproveitando a deixa, né, que a nossa sensibilidade estivesse em melhor estágio para poder compreender todo o sentido, a essência da mensagem. Então, a gente está vivendo esse tempo. Então, o Espiritismo veio mesmo, é a minha visão hoje, e a gente vai percebendo esses momentos, a leitura principalmente do Evangelho, que vai usar inclusive a palavra transição, aliás, né? Na página de abertura, os Espíritos do Senhor, como um imenso exército que se movimenta, tal, começa nessa página de abertura. Então, o Espiritismo veio para esse momento, quando estamos todos sendo submetidos, né? Por isso que a gente vai ver exemplos de santidade ao lado de exemplos de barbaridade. Até porque é dito também que naqueles tempos, ou seja, os tempos que a gente está vivendo, aqueles que fazem o bem farão mais bem ainda. E aqueles que fazem o mal farão mais mal ainda. Ou seja, nós estaremos efetivamente nos qualificando
para passar para o mundo de regeneração ou não. Então, é isso que está acontecendo, Damião. E, é claro, o Espiritismo é uma ferramenta importantíssima para isso. Não é a única, evidentemente, né? A gente tem que respeitar o estágio de compreensão de cada um. E não é que cada um precise passar por o estágio que nós estamos passando. Eu diria que a mensagem espírita, que é o cristianismo redivivo, consolador, né? O espírito de verdade, é sim um caminho que a misericórdia divina abriu para aqueles como nós, que por alguma razão estava assim, né, não indo, não concordando. Por isso que a gente é considerado os trabalhadores da última hora, Damião. Então é isso, Damião. O momento é esse. Cada um tem que fazer brilhar a sua luz. Porque se ficar meio escurinho, fica complicado. E agora, Jeter, diz uma coisa, nessa história de abertura e fechamento de ciclos, né? Podemos contribuir e nos enriquecer espiritualmente nessa transição planetária? E os novos tempos serão de inteira cooperação, serão de inteira valorização de todos os que abraçaram a tarefa de servir, Jeter? Então, Damião, essa questão é muito interessante. É claro que nós aqui somos naturalmente levados a pensar num calendário, né? Num cronograma, né? Quando é que se vai dar. Então, tem uma discussão enorme sobre isso, né? Principalmente sobre o Apocalipse. Aliás, eu recomendo, né? Foi lançado praticamente essa semana. Eu vou ver se mando para você, viu, Damião? Então, eu estou aqui com alguns exemplares do Apocalipse, Mitos e Verdades, é o mais recente lançamento do Haroldo Dutra Dias. E então, nós estamos efetivamente vivendo esse tempo, né? Esse cronograma, né? Então, Damião, quanto tempo vai durar essa transição? Há estudos muito interessantes sobre isso, né? Muito interessantes. Nós todos estamos sendo. É muito interessante a leitura de algumas obras, inclusive essa que eu recomendei, para entender como é que a espiritualidade, isso é um trabalho que o Haroldo gostei que ele fez, né? Como é que a espiritualidade trabalha esse grande cronograma, né? Existe um planejamento estratégico da espiritualidade para a evolução de todos nós aqui na Terra. Então, objetivos, metas e momentos de avaliação, que é o dia do juízo final, é final de um período para início de outro, né? Então, o momento é muito rico, como já diz o Bezerra dizendo, né? A oportunidade que se apresenta para nós é riquíssima para que a gente possa, dentro do espírito do bom combate, que é a luta consigo mesmo, fazer esse esforço, né? Esforço por perdoar, por tolerar, por conviver, por desejar fraternidade, exercitar a solidariedade. Então, esse é um momento rico para isso, muito rico. E é isso que efetivamente vai nos gabaritar, nos qualificar para irmos em frente. Agora, a gente discute muito esse processo, quando vai dar. Então, a gente tem referências importantes do Chico, e Chico é o 13º apóstolo, né? Eu diria o seguinte, né? Na verdade, por exemplo, o Apocalipse, que quer dizer revelação, não é esse fim de mundo que toda a mídia e todo mundo aterroriza todo mundo. A gente precisa entender o que está por trás dessa tentativa de nos aterrorizar, né? Então, o Apocalipse quer dizer revelação. E a gente fala Apocalipse de João. Não é de João. O Apocalipse, a revelação é de Jesus. João é o médium, entendeu? Então, a gente precisa entender que estamos vivendo o processo, chegamos nesse momento,
E o importante, então, Damião, é assim, a Joana de Ângeles tem um negócio legal na mensagem A Grande Transição, quando ela começa assim, né, dizendo: estamos vivendo tempos anunciados e confirmados pelo Espiritismo. Em determinado momento, ela vai dizer uma coisa importante, que o segredo para a gente passar por esse processo está na mente. Ou seja, não é à toa, Damião, que tem muito processo de desenvolvimento de meditação, porque nós precisamos acerenar a nossa mente para poder enxergar, né? Porque se a gente ficar com a mente nesse lusco-fusco, nesse negócio todo, nessa barafunda que está aí, nessa coisa contraditória, paradoxal, então, se a gente não tiver um critério, um norte, e o norte é Jesus. Se nós conjugarmos essas duas coisas, a gente vai enxergar a belíssima oportunidade. E esse é o grande momento da gente contribuir com esse processo, porque existe, né? A gente aprendeu com André Luiz, existe uma psicosfera aí que está muito turbulenta, muito turbulenta. Então a gente precisa entender que existe assim todo um estoque de energia para a maldade e para a bondade, né? Porque o nosso pensamento é vibração, é forma pensamento, é energia. E como qualquer coisa que está no ar, ela também encontra os seus processos de penetração, né? E aquilo que a gente sabe, o que a gente pensa, volta para a gente. É a questão da afinidade do pensamento. Então, é a grande oportunidade da gente não entrar na onda, ou escolher a onda, a melhor onda, e a onda mental do Cristo. Essa é a melhor onda, né? Para que a gente possa surfar nessa turbulência aí. Então, um momento é importantíssimo. Até quando a gente vai ter que levar isso? O livro que eu recomendei tem um exercício interessante lá para a gente entender esses tempos. Tempos, mais tempos, meio tempo. Tem toda uma linguagem cifrada, codificada, que o Haroldo nos ajuda a ver nesse sentido. Mas nós temos referências importantes no Chico que, para compreender, por isso que o Espiritismo é isso que o Jesus disse, né? Ele nos relembraria e traria chaves de compreensão, inclusive para compreender o Apocalipse. Então, o Chico vai trazer algumas referências importantes. E ele foi jogando coisinha aqui, coisinha ali, e isso está aí espalhado. E alguns amigos nossos, né, estudiosos da doutrina, entre eles o Haroldo, mas não só ele, têm recolhido esse material e colocado eles dentro de uma ordem, vamos dizer assim, uma possível ordem. Então, nós temos uma entrevista famosa, né, do Chico, que vai dizer assim que em 2057 estaríamos no mundo de regeneração. Eu brincava com o Bacelli, mas o Bacelli que me replicava assim: bom, Jeta, é o seguinte, no começo, não que a gente já esteja, né, no mundo de regeneração, ou seja, ele entendia sim que a informação do Chico era correta, mas é que começaria ali. Então, Damião, nós temos um estágio muito grande. Nós precisamos sair desse predomínio da violência, da maldade, né? Nós precisamos migrar para um outro tipo de militarismo, não um militarismo contra ninguém, né? Na verdade, as forças de segurança devem ser os grandes bombeiros do mundo futuro, né? Então, nós teremos muitos desafios ainda por vencer, principalmente no campo pessoal, individual, né? Nós precisamos ainda mergulhar nas nossas sombras interiores e fazer brilhar lá a nossa luz, né? Para que a gente possa efetivamente cada vez mais, como receptáculos, né, de uma semente divina, que nós nos tornemos um terreno fértil
para que a luz divina, a semente de luz divina, floresça com todo o potencial dentro de nós. É um exercício continuado, né? Mas é um exercício certo. Não tem porquê. A gente tem mais aqui, inclusive, aproveitar o processo, sabe? Você tem que beber uma taça, não tem que afastar o cálice, não. Se entender, não tem nada, mas eu estou pegando aquela figura do cálice. Tem que absorver ele com vagar. Ele tem um sabor, ele tem, né? Porque o final nós já somos, está certo, seremos felizes, né? Já somos. É claro que é uma felicidade relativa, e por mais que a gente se sinta feliz, não é muito bom, né? A nossa felicidade não se torna completa sabendo que há coisas como está acontecendo na Ucrânia, está longe, coisas como está acontecendo, olha que coisa incrível, com os Yanomamis aqui. Ai, Jeter, mas Jeter, diz uma coisa, né? A tecnologia e o impacto nas relações interpessoais, como incorporar os desafios de um mundo em transição, um mundo que dispõe de tantos meios tecnológicos e com tantas possibilidades de progresso, não precisaria se utilizar da destruição de vidas humanas, e isso ainda acontece, Jeter. Não, isso não é que ainda acontece, Daniel. Isso era para acontecer e vai acontecer mais ainda. Está acontecendo e vai acontecer. Por quê? Isso é. Eu vejo assim, tem o último capítulo da Gênesis, Os Tempos São Chegados. Eu falo que ali a gente conhece um Kardec profeta. É incrível, ele tem passagens ali, é um capítulo relativamente curto. Sinais dos Tempos, tem dois subtemas, né, dos subcapítulos. Né? O capítulo é dividido em duas partes: Sinais dos Tempos e Nova Geração. É interessante que ali parece que o Kardec avançou no tempo, olhou, voltou e escreveu. A lei, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que a resposta é em torno dessa nosso caminhar evolutivo. Quando a humanidade está, de uma certa maneira, não cumprindo esse organograma, está se atrasando, está se distraindo demais, está sendo manipulada demais por outras coisas, né? Deus envia. A pergunta é em torno dos flagelos. A humanidade, às vezes, precisa de um flagelo, né? E o flagelo, a gente sente como uma chicotada, mas não é isso. É a nossa interpretação disso. Hoje nós poderíamos dizer isso com um pouquinho mais de sabedoria, chamando isso de choque de realidade, né? Então, nós nos apegamos a tantas coisas e a espiritualidade vem. Eu lembro da figura bonita do exercício de reflexão meditativo dos orientais, quando, sabe, demora para construir aquela mandala enorme, linda, bonita, detalhista, fabulosa. Terminou, desfaz e começa a fazer de novo, né? Então, é isso. Quando a gente está fazendo essa mandala toda torta, toda ruim, toda complicada, você está entendendo? A espiritualidade vem e faz assim. Nós começamos a enxergar essas coisas, nos terremotos, dos tsunamis, maremotos, enfim, todos os grandes acidentes naturais em que nós nos vemos como quem diz, meu Deus, eu sou um elemento da natureza, eu preciso estar mais atento, né? O meu corpo é uma ferramenta, mas é uma ferramenta biológica, e ela já nasce da biologia da Terra, né? Sintetizada no meu processo genético, né?
E ela já nasce disso e ela está vivendo com esse ciclo. Se eu agrido a natureza, eu recebo o retorno disso. Mas nós chegamos a um estágio de compreensão que essa visão está sendo corrigida agora e a gente está percebendo muito bem as questões do ecossistema. Mas na Gênese, o Kardec vai dizer que tudo bem, isso daí a Terra já passou por muitas revoluções naturais para que o ambiente, o cenário, a escola, seja o mais estável possível para as nossas experiências morais, intelectuais, evolutivas. Né? A gente precisa, então, nós ajudamos a melhorar o cenário e o cenário nos dá também condição de fazer avançar. Isso é uma fase, mas a principal é outra. E aí, Damião, eu vejo o seguinte, a tecnologia em si, ela nunca é boa nem má, ela é neutra efetivamente. Ela muitas vezes, na maior parte das vezes, é sim essa busca do progresso, da melhoria, do bem-estar, do melhor, né? Então, eu já começo dizendo que a espiritualidade, como é que interfere nisso? Manda os reveladores. Começou lá atrás, quando trouxe a descoberta da questão da internet, da web, desse processo todo. Esqueci o nome agora do elemento, não é o dígito, é a palavra que está vindo aqui, mas é outra coisa. Mas a base desse processo da tecnologia. E aí mudou o jogo de força, o jogo entre nós, o jogo muitas vezes vampirítico, vampiro mesmo, de apropriação do outro, da energia do outro, tirou do músculo e jogou para o cérebro. E aí fica mais difícil controlar. Né? Então, a tsunami, o terremoto, tal, é uma coisa intelectual hoje. Essa tecnologia veio justamente para fazer avançar esse processo. E como diz Kardec lá na Gênesis, não é mais as entranhas do globo que estarão sendo agitadas. Elas estão acontecendo e vão continuar acontecendo até adquirir cada vez mais uma sensibilidade. Depois continuará assim, mas num outro nível, num outro estágio, a gente chega lá. A gente fala disso quando chega lá. Porém, hoje, são as entranhas da humanidade. São as nossas entranhas emocionais, entendeu? Que estão sendo agitadas. E é isso que está acontecendo, Daniel. A tecnologia em si não é boa nem ruim. É o que nós fazemos com ela. E aí estamos o quê? Nos definindo, assinando embaixo a nossa passagem ou não. Amigos, acompanhando o programa Sensibilidade, nós conversamos com o Jeter Giacomini Filho, falando de transição. Eu abro esse espaço para você, Jeter, para a sua mensagem final. 2 minutinhos para você. Mensagem final, Jeter Giacomini Filho. Bom, a nossa mensagem é em torno da proposta do Damião, que desenvolvamos a nossa sensibilidade. Né? A nossa sensibilidade espiritual, a nossa sensibilidade humanitária, né? A nossa sensibilidade para o outro, né? A nossa sensibilidade para com o Cristo, para com Deus, mas especialmente para o Cristo, porque o Cristo é um enviado de Deus, né? Ele, como disse, é o caminho, a verdade e a vida. Nós não conseguiremos atravessar essa turbulência se não pegarmos na mão dele, né? E mais do que nunca, para aqueles que estão voltados para o movimento espírita, Bezerra de Menezes enfatiza bastante isso, né? Não desperdicem a oportunidade, onde quer que você esteja. Se você que está nos ouvindo,
né? Pode, assim, me ouviu bastante, ouve o Damião, e de repente fala, como é que eu vou conseguir reproduzir isso tudo que ele está falando? E eu confesso, eu só estou conseguindo fazer isso porque venho estudando há muito tempo, e talvez você não tenha feito isso até agora. Não importa. O que você aprendeu, faça de coração, peça inspiração e não desperdice a oportunidade. Seja a partir da sua própria família, do despertar. Porque, como a gente disse, a gente está indo de um mundo para outro. E muitos ficarão, ou quer dizer, irão embora. Voltarão, poderão voltar, mas irão embora. E isso vai ter uma dor emocional, principalmente se for pessoas que, de alguma maneira, estiveram muito próximos dos nossos desafios. São aqueles entes queridos, amigos, enfim. É todo um relacionamento que a nossa sensibilidade foi construída junto com a sensibilidade de todos eles. E a gente vai sentir muito se eles não estiverem conosco, né? Então, aproveite a oportunidade, dê uma chance, seja um despertador, né? Ajudar a despertar as consciências. Era isso aí, Damião. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Obrigado, Você Jeter. e todos os nossos ouvintes. Obrigado, Jeter. E é isso, hein? Não desperdice a oportunidade. Gratidão, gratidão, Jeter. E gratidão a você que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.